Muito bom dia para você que tá ligado aqui no Refil. Eu sou o Arthur Gubert. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025. O Refil tá no ar para te deixar cheio de assunto. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o buraco gigantesco que existe na internet. Também tem um Instagram que escutou o programa de ontem e acabou de endurecer as regras para usuários menores de 18 anos. O nosso planeta acabou de cruzar o seu primeiro ponto de não retorno climático. E para fechar, essas duas aqui, ó. Já ouviu falar em orçamento mental? É a armadilha que tá te fazendo gastar mais dinheiro. E a Taylor Swift acabou de revolucionar o negócio de lançar disco. O Refil, a partir de agora, te torna a pessoa mais interessante de qualquer lugar que você estiver. Você acessa o link da All Brother que está na descrição do episódio e garante a sua assinatura de cafés especiais com o cupom REFIL, que te dá descontos. Então clica ali, bota o teu endereço, né? Escolhe a maneira que você quer receber o seu café, que ele vai chegar na porta da sua casa, beleza? Vamos lá, mais uma quarta-feira, né? Que bom que você tá aqui comigo hoje. O programa tá com uma pauta bastante diversificada nessa quarta-feira. Começando com esse artigo aqui da Aeon, né? Que é uma publicação, um portal que reúne artigos de PhDs, de estudiosos das principais universidades do mundo. E esse aqui me chamou muito a atenção. Ele é de um indiano, que ele vai pela tese de que existe um buraco na internet. Um buraco gigantesco de conteúdo. Porque vamos lá, né? Nem tudo que a gente sabe tá na internet. Então, por consequência, nem tudo que a inteligência artificial sabe é realmente conhecimento humano. Essa é a tese do pesquisador indiano que percebeu esse buraco gigantesco na teia digital. A maior parte da sabedoria do mundo nunca foi escrita e, por consequência, nunca foi digitalizada. O texto dele começa com uma história pessoal, tá? O pai desse indiano aí foi diagnosticado com um tumor na língua. Os médicos recomendaram a cirurgia, mas o homem decidiu seguir um tratamento tradicional com ervas. E adivinha só, o tumor desapareceu. O filho, que é pesquisador em Cornell, ficou dividido entre o ceticismo científico e a dúvida. Será que a internet, tão rápida em confirmar certezas, não ignora mundos inteiros de conhecimento? A verdade é que o que está online é só uma fração da inteligência humana. Vamos para os dados. Mais de 97% das línguas do planeta são consideradas de baixo recurso pela computação. O que, na prática, significa que o Tamil, por exemplo, né, que é falado por 86 milhões de pessoas, representa só 0,04% do conteúdo usado para treinar as IAs. O Hindi, que é a terceira língua mais falada do mundo, aparece só em 0,2% dos bancos de dados que a inteligência artificial procura na hora de nos entregar respostas. Ou seja, as IAs são treinadas quase só em inglês e nos padrões ocidentais de pensamento. E quando ela aprende apenas com o que está mais visível, começa a esquecer o resto. É o que pesquisadores chamam de colapso do conhecimento. Uma repetição infinita dos mesmos dados, das mesmas ideias, até que as outras formas de saber vão desaparecendo. Isso é grave porque muito do que a gente sabe sobre o planeta, da medicina tradicional, a técnicas de agricultura, construção ecológica, né, sobrevive só na oralidade. Quando essas línguas e culturas perdem espaço, a gente também perde o conhecimento que tínhamos de florestas, né, de rios, de comunidades em equilíbrio, porque essas populações, né, que têm os seus próprios dialetos, ou mesmo nem tão pequenas assim, como a própria língua hindi, né, que é falada por milhões e milhões de pessoas, a terceira mais falada do mundo, possuem as suas tradições passadas geração após geração via oral, ou seja, nunca foram parar na resposta do ChatGPT. E a ironia, né, é que as inteligências artificiais que foram criadas justamente para ampliar a inteligência humana pode estar fazendo o oposto, que é estreitar o horizonte. Quanto mais dependemos delas para aprender, mais nos afastamos das vozes que ficaram fora do digital. Talvez o maior desafio do nosso tempo não seja criar máquinas mais inteligentes, mas
reaprender a ouvir o que a gente esqueceu. Porque se na internet tem buraco, é lá dentro deles que ainda vive boa parte da sabedoria humana. Isso vai pasteurizando, vai fazendo a gente crer que o único conhecimento que existe é aquele que está ali. Aquela velha história de se tá na internet é verdade, mas a própria internet está negligenciando milênios de conhecimento que estão só na boca do povo. A gente falou ontem aqui, né, sobre uma pesquisa que encontrou falhas gigantescas nas promessas do Instagram, né, da Meta, de transformar o aplicativo em algo mais seguro para adolescentes, para crianças menores de 18 anos. E olha que loucura, a notícia de hoje, assunto que tá fresquinho. O Instagram mudou e vai ganhar uma espécie de classificação indicativa, inspirada naquele sistema de filme, né, PG-13, né, dos Estados Unidos. É a tentativa deles para aplicar regras mais rígidas para os adolescentes, né? Movimento que a Meta promete fazer para tornar o ambiente mais seguro. Mas eles não estão com muita moral nesse assunto não, tá? Mas vamos explicar primeiro como funciona essa mudança e o que isso tem a ver com cinema e por que é que PG-13, né, é o termo escolhido pela Meta para exemplificar o seu novo sistema. Essa mudança funciona da seguinte maneira: todos os usuários menores de 18 anos vão ser automaticamente colocados no modo 13+, ou seja, só poderão sair desse modo com autorização dos pais. E nesse modo o Instagram vai esconder ou deixar de recomendar determinados posts, coisas como palavrões, desafios perigosos e conteúdos que incentivem comportamentos nocivos, né, como o uso de drogas ou álcool. Palavras como álcool, inclusive, né, vão ser bloqueadas, mesmo se digitadas de maneira errada ali no aplicativo. A empresa diz que quer aproximar a experiência do adolescente no Instagram ao assistir a um filme ranqueado só para maiores de 13 anos. Tem algumas cenas de ação, né? Talvez uma pitadinha de nudez, mas nada explícito. É um paralelo curioso, né? Já que a internet surge para ser sem censura e agora está se regulando da mesma maneira que o cinema fazia nos anos 80. Essa decisão vem depois de uma série de relatórios mostrando que as ferramentas de segurança do Instagram falham em proteger os jovens. Exatamente o que a gente falou por aqui no episódio de ontem, né? Esses pesquisadores aí que afirmaram que 64% dos recursos lançados pela Meta para aumentar a segurança simplesmente não funcionam, né? A própria Ofcom, que é a agência reguladora da segurança digital lá no Reino Unido, né, britânica, exigiu que as plataformas adotem uma abordagem de segurança em primeiro lugar sob riscos de penalidade. Então, quando dói no bolso, o Zuckerberg se mexe. Críticos estão dizendo que mais do que slogans, é preciso transparência, deixar claro o que está sendo feito, permitir auditorias independentes e, principalmente, entender se essas medidas realmente funcionam fora dos comunicados de imprensa, né? Porque, no final das contas, esse novo 13+ aí é um passo mais simbólico, porque a maior rede visual do planeta, tentando se adaptar a um público que nasceu dentro dela, né? Mas que precisa ser protegido dela mesma. Muito louco. Agora, de fato, né? O Instagram vem facilitando demais a disseminação de coisas que não são nada legais pra molecada. Acabamos de cruzar o primeiro ponto de não retorno climático no planeta Terra. Então, assim, daqui pra frente é só pra trás. Isso é o que aponta o novo relatório da Global Tipping Points, lá da Universidade de Exeter. O primeiro colapso já começou debaixo d'água, tá? A gente tá falando aqui de recifes de corais, que é o berço da vida marinha, escudo natural das regiões costeiras do planeta Terra, né? O fato é que eles estão morrendo em massa e agora a gente já perdeu, não se recupera mais. O aquecimento dos oceanos, a acidificação dos oceanos, a poluição, a pesca predatória, todas essas coisas criaram uma espécie de tempestade perfeita. Começando pelo calor, né, que tá tão intenso que os corais, incapazes de se adaptar, estão literalmente se despigmentando, como se o planeta estivesse perdendo lentamente a própria cor. Segundo esse estudo aí, tá, da Global Tipping Points, 80% dos recifes do mundo já sofreram eventos de branqueamento extremo. O problema é que o colapso dos corais não é um evento isolado.
Ele é o primeiro dominó de uma fileira inteira. E a previsão é que o planeta ultrapasse 1,5 graus Celsius de aquecimento global em menos de 5 anos. O limiar que pode levar ao derretimento permanente do gelo polar, a transformação da Amazônia numa savana, eventualmente, né? E ao colapso das correntes marítimas que regulam o clima do Atlântico. O planeta Terra e o seu clima é uma coisa bastante sensível, tipo um reloginho suíço. Quando alguma engrenagem trava, todo o resto se compromete. E sim, há um processo natural de aquecimento global que é inegável. Então esse papo aí de ser humano interferindo não é assim tão profundo, mas a gente definitivamente, comprovadamente está ajudando a acelerar esse processo. Mas vamos lá, né? Ainda há sinais de esperança, porque existem tecnologias verdes, existem processos de energia solar, né? Carros elétricos, tudo isso está crescendo numa velocidade que começa a se tornar autossustentável. Esses são os pontos de virada positivos. Pequenas reações em cadeia que mostram que também o progresso pode ser contagioso, né? As pessoas estão cada vez comprando mais carros elétricos, cada vez confiando mais em energias renováveis. Mas o tempo é curto. Então a gente precisaria acelerar demais esse processo de pontos de virada positivos. E aparentemente, para os corais, a gente já não faz mais isso. Então assim, perdeu o Playboy. Me diz se você já passou por essa situação aqui. Foi no supermercado, olhou o preço das coisas, botou na cabeça e tal. Comprei só o básico, só o essencial, só o que precisava. Chegou na hora de pagar, o valor foi muito mais alto do que você pensava, né? Você jura que tá controlando o dinheiro. Vai fazendo essas continhas rápidas na internet aí, né? Que tá tranquilo e tal. O dinheiro some e tu não faz nem ideia de como. Essa é a armadilha do orçamento mental, que é um truque sutil do nosso cérebro que nos convence de que tá tudo sob controle, quando na verdade a gente já perdeu a noção. A mente humana adora atalhos. Ela simplifica números, né? Ignora detalhes, cria uma ilusão de equilíbrio. É a velha história do é melhor comprar um produto de R$14,99 do que de 15. A gente tá o tempo inteiro buscando atalhos mentais para justificar as nossas escolhas, né? É como se a gente dirigisse um carro de olhos semi-abertos, até parece que tá enxergando, mas não vê o suficiente para evitar o acidente, né? E no supermercado, né? A gente vai comparando preço por preço, sente que tá economizando e aí chega lá no caixa e se surpreende com o valor. Mesma coisa no cartão, vai parcelando aqui, parcelando ali, achando que não pesa, né? Só que as parcelas vão se acumulando silenciosamente, né? E no final do mês você sente a dor. E tem outro inimigo, tá? Que é o prazer instantâneo. O nosso cérebro odeia esperar. Então, prefere a recompensa agora e o arrependimento depois. Comprar dá uma sensação boa de controle, mesmo que o resultado seja exatamente o contrário disso. E para sair dessa, não basta fazer planilha. É preciso mudar o jeito de pensar o dinheiro. Anotar é só o começo. O real exercício é enxergar o que o cérebro tenta esconder. Porque o dinheiro não some. Ele escapa pelos espaços onde a gente não olha. O verdadeiro controle não é sobre o gasto, é sobre a consciência. E hoje a gente vive rodeado de gatilhos, de ofertas e de possibilidades que vão acabar em 45 segundos e se você não comprar agora você tá ralado. Quando tudo na verdade é truque para fazer a gente gastar cada vez mais. Vamos terminar falando da Taylor Swift, porque ela acabou de quebrar um recorde que parecia intocável. 10 anos depois da Adele vender 3,5 milhões de cópias do disco dela, o 25, em uma semana, que já era uma coisa absurda, né? A Taylor lançou The Life of a Showgirl e passou dos 4 milhões vendidos em 5 dias. Mas o feito não veio só da força das músicas, veio da genialidade do marketing. E é disso que a gente vai falar, porque a Taylor Swift lançou nada mais nada menos do que 38 versões diferentes do mesmo álbum. CDs, vinis, download, fita cassete, edições com faixas acústicas, edições que vinham com joias, né? E até gravações dela mesmo de voz em alguns desses álbuns. Então assim, cada detalhezinho, uma isca emocional. Cada variação, uma desculpa,
nova pro fã comprar mais uma cópia. E os fãs compraram. Muitos sem sequer ter onde tocar o disco, né? Porque o que se compra ali não é só a música, é o pertencimento. É a chance de segurar no meio de um mundo cada vez mais digital um pedacinho físico daquilo que se ama. O que a Taylor fez foi redefinir o que significa vender um álbum na era do streaming. Hoje, o disco é menos produto e mais ritual, né? O marketing virou uma coreografia, para fazer uma comparação aí com o assunto, né? Lançar, esgotar, relançar, esgotar de novo. É escassez fabricada, barulho garantido e uma avalanche de posts, unboxings e discussões online. Fãs virando divulgadores espontâneos. Enquanto uns criticam esse exagero, a Taylor parece ter entendido o jogo melhor do que ninguém. Na era da atenção, o sucesso não se mede só em plays, né, ou prêmios. Mede-se em quem fala sobre você e por quanto tempo eles continuam falando. Afinal, como ela mesmo disse, né, no meu mundo a atenção é afeto. Frase da própria Taylor, que eu vou copiar porque é excelente. E vamos lá, né, ninguém no planeta tem tanta atenção quanto ela. Agora, o que me deixa particularmente feliz com essa notícia é ver que a música segue sendo um bem de consumo e valorizado, produzido por seres humanos. Nos últimos tempos a gente tem visto bastante produção de IA musical. E as pessoas têm se perguntado até que ponto a gente vai consumir aquilo que é produzido por um ser humano ou vai consumir aquilo que é produzido por um robô. Eu acho que essa história da Taylor Swift bota uma pá de cal sobre os teóricos pessimistas. Cara, não tem graça uma música feita por inteligência artificial. A gente até vai ouvir uma aqui, outra ali, mas não é o que vai colar. A experiência humana sempre será valorizada porque a gente se reconhece na produção artística. E isso aí, meu irmão, nenhum robô copia. Refil de hoje vai ficando por aqui. Você já sabe, né? Pode se inscrever no canal do YouTube, Refil Podcast. Dá ali o seu like, ativa o sininho, né? E participa ali, te inscreve no canal. Vamos indo, devagarzinho vai crescendo. No Spotify você faz a mesma coisa. Só que você segue o perfil por ali, né? Pode dar sua nota, pode comentar. Eu adoro ler quando vocês comentam, porque ainda, apesar de termos fechado 3 meses, parece que faz muito mais tempo. Só que tá recém no começo esse projeto. Tem muito espaço pra crescer. Em breve tem novidades a respeito desse assunto. Então, ó, amanhã às 6 da manhã, estamos no ar novamente, pra te tornar uma pessoa muito mais interessante, ok? Pra você ser o cara mais legal do seu grupo de amigos, do seu grupo da família. O Refil é uma revista diária com os assuntos mais interessantes do momento, pra você começar o dia cheio de história pra contar. Eu sou Arthur Gubert, aqui me despeço. Até amanhã.